20 milhões são pedidos por empresários, Corinthians garante permanência de Roger Guedes no elenco, ingleses fazem procura por atacante do Timão e preocupam Fiel e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já roda a vinheta, deixem seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, dever de casa feito, né? 3-0 contra o Avaí, goleada já era esperado, creio que todo mundo esperava um 3-0, 4, teve gente aí falando 6-0, mas eu tenho certeza que ninguém esperava um hat-trick, e principalmente do nosso ex-123 Roger Guedes. Pois é, noite muito feliz pro nosso menino maluquinho, que além de ganhar mais confiança, né? Depois de ter ficado na reserva 2 vezes, também mostrou pro treinador aonde ele deve jogar mais vezes. E claro, que não foi só ele que deitou na partida. O Duqueiroz, Maicon e Piton, pra mim, foram os principais coadjuvantes desse jogo. 3 meninos do terrão que merecem sim o nosso reconhecimento porque jogaram demais. O Piton, que volta e meia é criticado por não ser bom defensivamente, às vezes comete sim os erros bobos, juvenis, foi dono de praticamente 2 assistências no jogo. E o Duqueiroz com o Maicon formaram uma dupla sensacional ali no meio e pra mim merecem uma sequência jogando juntos. Os dois ali com o Renato Augusto no meio, sem tanta preocupação de voltar para marcar, armar o jogo da lateral e tudo mais. É o tripé de meio campo ideal para esse time, vocês não acham? Bom, além deles, né, é difícil comentar um Corinthians e Avaí sem deixar de lado a estreia de Rafael Ramos, contratado há menos de uma semana atrás, que treinou aí no máximo umas 2 vezes e mesmo assim passou na frente de João Pedro, sem nenhuma novidade, e tomou conta do lado direito do Timão. Para mim já é o melhor lateral direito reserva em anos. Se comparar o que ele jogou ontem com Léo Príncipe, Guilherme Mantuan improvisado, Michel Macedo, parece até outro esporte, né, fiel? Além de forte fisicamente, ainda teve confiança para atacar e não comprometeu nenhuma vez na defesa. Para mim, nota 8. Jogou demais e com certeza vai fazer uma sombra bem grande pro Fagner daqui pra frente, hein? E aí, o que acharam do jogo? Quer dizer, do primeiro tempo, né? Porque o segundo só teve o gol do Guedes e pressão do Avaí até o fim. Comentem aí. Falando no Roger Guedes, separei aqui só para falar dele, na entrevista pós-jogo ele acabou destacando que teve conversas com o professor e explicou que a maneira que ele gosta de jogar é essa, pela ponta, puxando para o meio, arrancando pelo corredor. Tanto que na coletiva do Vitor Pereira ele também comentou isso, dizendo que o Roger Guedes é com quem ele mais conversa no elenco, e ainda revelou que fez um pedido para ele, dizendo que o time precisa do Roger no meio, como um centroavante. Só que agora, né, depois dessa atuação, digamos, convincente, acredito que não tem mais argumentos que provem o contrário, né? Bom, claro que com o Roger na ponta fica aquele dilema, mas e o William? Como é que vai jogar os dois juntos? E não, essa não é uma pergunta tão fácil de responder, por mais que a única alternativa seja por um do lado e o outro do outro, já que ultimamente a gente viu sim bons jogos do William jogando justamente pela esquerda, e vez ou outra, né, quando ele caía pela direita não ia tão bem. Ainda assim, é até válido ressaltar que os tempos de glória do nosso camisa 10 foi na verdade jogando pela direita. No Chelsea foi assim, na seleção também e até no Arsenal que ele não foi tão bem. Então assim, eu acredito que vale a pena refazer esse teste de deixar o Roger na esquerda e jogar o William para a direita, deixando o meio livre para o Jô, Júnior Moraes e até o Giovani brigarem por ele. O que vocês acham, fiel? São 2 excelentes jogadores e para mim não devem ficar de fora desse time, pelo menos não por enquanto. Mantuan e Adson estão sim pedindo passagem, hein? O Corinthians reduziu a dívida que tem com o empresário Juliano Bertolucci ao longo de 2021. De acordo com Globoesporte.com, o Timão fechou a temporada passada devendo 20 milhões a agentes de futebol que no passado já emprestaram dinheiro para o clube, tipo agiotas da bola, né? E com o Bertolucci foi o seguinte: em 2017 ele firmou um contrato de 5 milhões e 200 mil reais com o Timão. Já em 2020, a dívida saltou para 9 milhões e meio de reais por causa de uns juros de 1,5 ao mês. Só que no ano passado, a diretoria conseguiu abater 1 milhão e 400 mil desse valor, restando praticamente 8 milhões a serem pagos por enquanto. Detalhe que Juliano é o mesmo empresário que agencia a carreira de Paulinho, William e Jô, além de ter intermediado as conversas com o Vitor Pereira. E assim, fora ele, temos também aí o André Cury, de Casares e Otero, que cobra um total de 3 milhões, e Carlos Leite, de Cássio, Fagner, Gil, Renato Augusto, cobrando 8 milhões de reais até
até o ano passado. Esses daí são os principais, que apesar de tudo ainda mantêm uma boa relação com a diretoria. Há casos também do clube ter feito um empréstimo com o empresário X para contratar um jogador Y para o Sub-23 e ninguém ficar sabendo o que aconteceu depois. E claro, esses são os famosos esquemas, dinheiro no meu bolso e no seu, e para justificar a gente só fala que foi por um jogador e tá tudo certo. Padrão de alguns integrantes da gestão, renovação e transparência, né? A gente tá ligado disso. Enfim, dívidas com empréstimos, né, de bancos, seja lá de agentes, de empresas, é muito normal no futebol. Tá precisando de dinheiro, pede para tal pessoa, recebe e aí fica devendo no futuro. É normal. Só que quando você começa a fazer isso demais, o tempo vai passando, os juros vão subindo e os valores vão começando a ficar cada vez mais exorbitantes. E só para vocês terem uma noção, o Corinthians tem hoje 116 milhões de reais somente em dívidas com empréstimos. Ou seja, já deu para ver aí que nas gestões passadas o clube passou por muitos perrengues e teve que recorrer a esses dinheiros com credores. Pois é difícil ver um negócio desses, porque quanto mais o tempo passa, mais a dívida sobe. E se ela sobe e o Corinthians não tem dinheiro para pagar, aí fiel, vocês já sabem o que acontece, né? Emprestado ao Timão até o meio de julho pelo capivariano, o atacante Giovani já começa a despertar interesses em clubes europeus. O jogador de 18 anos, que ainda não teve sua multa de 3 milhões exercida pelo Corinthians, segundo o portal Goal, viu seu staff se reunir 2 vezes com o clube francês antes mesmo de sua estreia no profissional. E claro, né, depois desses jogos o interesse se tornou ainda mais concreto. E mais, como se não bastasse a concorrência por um time francês, o Norwich da Inglaterra, que é o lanterna da Premier League, buscou informações da promessa corintiana por meio de um olheiro que foi enviado para acompanhar o futebol de Giovani aqui no Brasil. E detalhe, por mais que a gente tenha 100% da prioridade de compra do jogador, ele ainda não é 100% nosso. O Corinthians tem até julho para exercer essa cláusula de 3 milhões por 60% de seus direitos econômicos. Mas até lá, creio eu não tenho 100% de certeza nisso, se um clube oferecer mais pro agente dele, a tendência é que o Timão fique em segundo plano e de mãos atadas em relação a essas negociações. É claro, a decisão do Giovani também importa muito. Eu imagino que para ele seja melhor construir uma carreira aqui no Brasil primeiro do que ir direto para fora do país e correr o risco de sumir. Pois é, fiel, o bom é que até então não tem nada oficial, são apenas conversas e sondagens. Só que ainda assim é bom o Corinthians agilizar o pagamento dessa cláusula, porque o Giovani é sim um bom jogador, promete muito no profissional e vale muito esses 3 milhões de reais por mais da metade dos direitos econômicos dele. Só pela base na temporada passada, para vocês terem uma noção, ele ao lado do Cauê no ataque participou de 23 jogos no Sub-20, e isso aí com 17 anos, e marcou 17 gols, além de 2 assistências. E aí, será que é bom agilizar esse pagamento ou não? Comentem aí. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!